Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Neste vídeo, nós estaremos estudando as críticas de David Hume ao chamado argumento teleológico. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo, portanto, nós estaremos estudando as críticas de David Hume ao chamado argumento teleológico a favor da existência de Deus, e nós vamos estar focando nas críticas de Hume à versão do argumento teleológico, que a gente chama de argumento teleológico analógico. O que é um argumento teleológico analógico? Analogia é o comparar duas coisas e dizer que por elas terem certas propriedades semelhantes, elas também têm a mesma causa, ou essa causa tem propriedades semelhantes. Então, um exemplo, eu posso olhar para o coração, né, que é um órgão aqui, e eu posso dizer que esse coração se parece com uma máquina hidráulica de bombear sangue, ou de bombear outra coisa, né? No caso, o coração bombeia sangue, e você pode ter uma máquina hidráulica, sei lá, que bombeia gasolina, bombeia água, e eu posso dizer que elas são muito semelhantes. Quando eu olho para a máquina artificial que bombeia gasolina ou bombeia água, eu olho para ela, para as características que ela tem de ordem, de harmonia, de partes tendo uma funcionalidade, uma complexidade, e eu concluo que, então, essa bomba hidráulica foi construída por uma pessoa com inteligência, com racionalidade, com intencionalidade. Então, se o coração se parece com uma bomba hidráulica em características relevantes, então eu posso dizer também que o coração provavelmente foi também planejado por um ser de inteligência e de racionalidade, que seria Deus. Neste vídeo, nós vamos considerar as críticas do David Hume a essa posição, a esse argumento, que aparecem no seu livro sobre diálogos sobre religião. Então, eu estarei usando como base para esse vídeo o capítulo 7 do livro Diálogos sobre a Religião Natural, de David Hume. Coisa que é importante considerar é que o livro Diálogos sobre Religião Natural, ele é um livro que tem vários personagens, então não tem o próprio Hume falando, né? Você vai ter, eu acho que 3 personagens, que é o Philo, o Clemente e Demea, e cada um deles vão trazendo os seus argumentos. Então nós vamos estudar esse diálogo entendendo quais são as críticas do personagem Philon ao argumento teleológico que é apresentado por, não Clemente, né? Cleantes. Perdão pelo troquei aqui. Mas nesse livro, então, a gente vai ter Cleantes apresentando o chamado argumento do desígnio, dizendo assim, olha, o mundo, o universo, ele se parece com as máquinas artificiais que a gente constrói, e dada essa semelhança, a gente pode, então, entender que há um desígnio, um Deus com um certo desígnio por trás das coisas. No entanto, né, o Philon, né, dependendo da tradução, vai aparecer e vai dizer o seguinte, né? O mundo se parece com os trabalhos do engenho humano, portanto, sua causa também deve se parecer com a destes. Ou seja, ele explica aqui o argumento do Cleantes. E ele vai dizer assim, aqui podemos notar que a operação de uma parte bem pequena, aí já vem uma crítica, olha aqui. Aqui podemos mostrar que a operação de uma parte bem pequena da natureza, a saber, o homem, sobre uma outra parte bem pequena, a saber, a matéria inanimada, que já sob seu alcance é a regra pela qual Cleantes, né, que é a pessoa que está defendendo o argumento teleológico, julga a origem do todo. E ele mensura objetos tão vastamente desproporcionais pelo mesmo padrão individual. Então, qual que é o primeiro problema do argumento teleológico que o Philon aqui está levantando, o personagem Philon? E acho que a gente pode pensar que talvez seja essa a opinião do Hume. Qual que é o ponto? Olha, o universo ele é imenso, né? Hoje, ainda mais, a gente sabe que o universo ele é assim, extraordinariamente grande. A vida inteligente, até onde a gente conhece, ela existe aqui no planeta Terra. A gente não conhece, pelo menos ainda não descobrimos vida inteligente em outro local. Então, assim, num universo imenso, existe um ser de inteligência num planetinha dentro de um universo imenso. Então, a gente é uma coisa, assim, ínfima, perto da gigantesca grandiosidade do universo. Qual que é o problema? Nós que somos uma parte ínfima do universo, a gente modifica o nosso meio ambiente aqui na Terra. A gente cria ferramentas, a gente cria máquinas, a gente cria várias coisas. E isso também num curto período de tempo. Tem pouco tempo que o ser humano, né, se engajou em criar máquinas. Então tem um período pequeníssimo de tempo.
Além disso, né, a gente não modifica todo o universo, a gente não está lá na galáxia de Andrômeda modificando coisas lá, a gente está modificando coisas aqui no nosso pequenininho planeta Terra. No máximo a gente às vezes manda digamos assim, alguma coisa para fora da Terra, ali para Marte, para a Lua, mas em geral a gente está aqui restrito a um pequeno espaço, a um pequeno lugar, a um pequeno momento do tempo, que a gente modifica algumas coisas. E a gente pega essas coisas que a gente criou, né, pela modificação da natureza, e a gente quer usar elas de critério e padrão para julgar todo o universo. Então a gente olha, por exemplo, para... igual as pessoas, por exemplo, dão o exemplo do relógio. O universo parece um relógio sincronizado, os planetas, as estrelas. Tá, mas um relógio é uma coisa produzida por uma espécie inteligente que existe só numa parte ínfima do universo, num período curto de tempo. Então, como que eu posso usar isso que é uma amostra tão pequena, tão ínfima, para julgar o universo inteiro, que é gigantesco, para julgar que todo o universo tem que também ter sido planejado por um desígnio inteligente? Aí outro ponto que o Philon vai trazer de crítica é o seguinte, ele vai dizer assim: há outras partes do universo, além de máquinas da invenção humana, que sustentam uma semelhança maior ainda com a estrutura do mundo e que, portanto, fornecem uma conjectura melhor sobre a origem universal deste sistema. Essas partes são animais e vegetais. O mundo claramente assemelha mais a um animal ou a um vegetal do que a um relógio ou a um tear. Sua causa, portanto, é mais provável que se assemelhe à causa dos primeiros. A causa dos primeiros é geração ou vegetação. A causa do mundo, portanto, podemos inferir ser alguma coisa similar e análoga à geração ou vegetação. Tá. O Hume está dizendo aqui, tá, se a gente vai trabalhar então com analogias, existem coisas que dá para a gente fazer analogias que mais se parecem com o universo do que os objetos que a gente criou, do que o relógio, do que as máquinas. Por exemplo, uma árvore. O universo se parece muito mais com uma árvore que cresce, que tem sua complexidade nos seus galhos, que produz os seus frutos. O universo se parece muito mais com um animal que gera descendência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Como que se formam os planetas, né? Primeiro você tem as estrelas, os gases, aí depois você vai ter uma formação de pedras rochosas que vão se juntar, dependendo do planeta se for rochoso, vão se juntar, vão ali formar aquele planeta. Então parece um desenvolvimento que lembra muito de você lançar uma semente e ali vai nascendo os planetas, né? Por exemplo, quando a gente lança sementes de plantas no chão, né, a gente joga sementes e elas vão se desenvolvendo até formarem as árvores. Da mesma maneira, né, no universo onde há uma estrela nascente, onde há ali também meteoritos, asteroides, eles funcionam como sementes que dão origem aos sistemas, né? Como o sistema, por exemplo, solar. Então a questão é, por que a gente não faz então uma comparação com os vegetais, com os animais, ao invés de fazer uma comparação com os objetos artificiais humanos? Porque parece, o universo se assemelha muito mais a isso. Até mesmo, por exemplo, se você olha as estruturas de nossos neurônios e olha para as estruturas de galáxias, a gente percebe que eles se assemelham até bastante, assim. Então, qual que é o ponto? Hoje, esse argumento do Hume, essa crítica, né, do Philon aqui, ela é muito mais fortalecida pela própria teoria da evolução. Porque se a gente observa que os animais e as plantas surgiram por uma evolução natural, então, se o universo se assemelha aos animais e às plantas, talvez o universo, então, também tenha surgido por uma evolução natural. Talvez ele funcione assim como as plantas se desenvolvem, assim como os animais geram outros animais. Quando você olha, por exemplo, uma árvore gerando outra árvore, a outra árvore nasce com toda uma complexidade. Seu sistema, né, ali do vegetal, de como ela tem suas células, de como ela tem a seiva, os canais onde passam a seiva, onde você tem isso tudo. O que acontece? A planta, a outra árvore. A árvore que deu origem a outra árvore conferiu toda essa ordem para essa outra árvore, ela conferiu por meio de inteligência. Por exemplo, você vê uma árvore planejando como que vai ser racionalmente um desígnio, como vai ser outra árvore. Não. Pela geração, um vegetal gera outro vegetal, com toda uma complexidade, sem que esse vegetal que gerou outro vegetal e conferiu ordem a esse vegetal seja um vegetal racional. A gente não olha para uma planta e fala assim, o que deu origem a essa planta só pode ser um ser de inteligência, só pode ser uma outra árvore inteligente. Não, uma árvore, mesmo sem ter inteligência, mesmo sem ter razão, é capaz assim, de gerar uma outra planta, né, por meios naturais.
Então, o Philon vai falar assim: assim como uma árvore espalha suas sementes pelos campos vizinhos e produz outras árvores, o grande vegetal, que a gente agora faz uma analogia, né? Porque da mesma maneira que o pessoal faz analogia com o relógio, fala assim: o universo é um grande relógio, o universo é uma grande máquina. Por que a gente não faz analogia com o vegetal? O universo é um grande vegetal. E aí ele coloca: o mundo, ou este sistema planetário, produz em si mesmo certas sementes, que sendo dispersadas pelo caos à volta, tornam-se por vegetação novos mundos. Então é como aquele exemplo que eu dei, né? A formação dos planetas é parecido com o lançar das sementes, né, na produção das coisas. Então, e aí o Philon vai trazer outras questões importantes para a gente pensar, que ele vai colocar assim: a razão em sua estrutura interna nos é realmente tão desconhecida quanto o instinto ou vegetação. E talvez mesmo essa palavra vaga, indeterminada, natureza, a qual o vulgo refere tudo, não seja no fundo mais inexplicável. Então hoje a gente também tem que reconhecer que esse universo, em toda a sua grandiosidade, é de difícil explicação. E essas analogias também não resolvem tudo. Por exemplo, como a gente explica a razão? Como a gente explica a inteligência? É super complexo de explicar a racionalidade, a inteligência, a intencionalidade, a consciência. Há vários debates em torno disso. Da mesma maneira, é super complexo explicar como a vegetação produz outras vegetações. Então a gente está sempre num campo aqui difícil. E aí ele vai dizer assim, que alguém poderia objetar. E o Deméias, né, vai trazer essa objeção. Esse pode ser ainda um argumento adicional para o desígnio em seu autor, pois de onde poderia surgir uma faculdade tão maravilhosa senão por desígnio? Então, assim, o Deméias vai trazer essa objeção. Não, mas espera aí. Será que a gente não pode dizer que mesmo que haja uma coisa parecida com os vegetais, isso que essa complexidade, essa possibilidade de espalhar sementes que formam novos mundos, será que isso também não precisaria de um desígnio, já que demonstra complexidade e harmonia? Qual que é o problema? É que isso é uma petição de princípio, né? Porque eu já estou pressupondo que isso só tem explicação se tiver um desígnio. Então, o Philon vai trazer o problema da petição de princípio. Então, quando a gente olha para uma coisa e fala assim, essa coisa exibe ordem, exibe planejamento, logo ela tem um projetor. Percebe que é petição de princípio? Você olha para uma coisa e fala, isso é planejado, logo tem que ter um projetor. Isso tem design, logo tem que ter um designer. Se você já olha para uma coisa complexa e fala, isso é projetado, você já está caindo numa petição de princípio. Então, se você olha para o universo e fala assim, o universo é um relógio, o universo tem uma simetria, o universo tem um design. Você já está pressupondo que ele tem um projetor, né, no seu argumento, que seria uma petição de princípio. Ele vai dizer aqui, uma árvore confere ordem e organização à árvore que surge dela sem conhecer a ordem. Um animal, da mesma maneira, sua cria, um pássaro ao seu ninho. E exemplos desse tipo são ainda mais frequentes nesse mundo do que aqueles de ordem que precedem da razão e do engenho. Então, assim, a gente tem mais exemplos de coisas que surgem com ordem e harmonia vindo de princípios naturais, como os vegetais, os animais, do que coisas surgindo com ordem por processo de inteligência. E ele vai dizer assim, dizer que toda essa ordem em animais e vegetais procede em última instância do desígnio é o quê? Uma petição de princípio. A ordem é, por sua natureza, inseparavelmente ligada ao pensamento. Essa frase aqui é uma crítica, na verdade, né? O que ele está dizendo? Ordem não necessariamente está ligada a pensamento, a racionalidade, como a gente vê pelo próprio fato de que plantas que não pensam, que não têm racionalidade, são capazes de conferir ordem para outras plantas que são originadas delas. E aí, nós temos alguns outros pontos aqui para a gente poder ir caminhando, né, que ele vai dizer assim, observa-se que a razão, em inumeráveis exemplos, surgem do princípio de geração e que nunca surgem de qualquer outro princípio. Aqui o Hume vai dizer assim, olha, como que surge a razão, a inteligência? Então, tudo bem, a inteligência que planejou as coisas. Como que surge a nossa inteligência, a nossa racionalidade? Ela surge de geração, eu tive que ser gerado por um pai, por uma mãe, eu tive que nascer, meu cérebro teve que entrar numa maturação biológica. Ou seja, o que vem primeiro? A minha formação enquanto animal ou a minha inteligência? Ora, a inteligência, a razão, ela surgiu da geração. Então, perceba que quando a gente vai explicar a própria razão, ela é explicada em termos de geração. Assim como os animais são gerados, eu fui gerado em ser de inteligência e racionalidade. Então, perceba isso, que a própria racionalidade é explicada em razão da geração,
Então faz muito mais sentido eu explicar a origem do universo naquilo que é mais fundamental. Porque mesmo se eu disser que o universo, então, surge de uma racionalidade, toda a racionalidade que eu percebo surge de fenômenos naturais, de geração, né? Então, aqui a gente vai tendo uma outra dificuldade apresentada pelo argumento teleológico, que é o fato de que a razão sempre surge a partir de geração, enquanto a geração não surge a partir da razão. E aí, o Hume também vai colocar uma última questão, que ele vai dizer assim, a questão parece... Eu vou ler um pouquinho antes. Ele fala assim, quando eu perguntei sobre a causa dessa razão e inteligências supremas, nas quais ele resolve todas as coisas, ele me contou que a impossibilidade de satisfazer tais perguntas nunca poderia ser admitida como uma objeção em qualquer espécie de filosofia. Temos de parar em algum lugar, diz ele, e jamais estará ao alcance da capacidade humana explicar as causas últimas ou mostrar as últimas conexões de quaisquer objetos. A questão parece inteiramente arbitrária, e se Cleantes me perguntar qual é a causa do meu grande sistema vegetativo ou gerativo, tem igualmente direito de lhe perguntar pela causa desse grande princípio racionativo. Então, qual que é o ponto aqui? Alguém poderia virar e perguntar para essa pessoa que fala que a razão, a inteligência deu origem a tudo, é perguntar, então, e o que causou essa inteligência suprema? Bem, quando a gente pergunta o que causou essa inteligência suprema, a pessoa vai falar, não, a gente tem que parar aqui, essa é a causa última, não tem, a causa não causada, não tem uma causa que explica ela, então a gente tem que parar em algum lugar. Eu que defendo que então, o universo é um grande vegetal, eu também poderia falar assim, a gente pode parar num princípio natural de geração. Aí se alguém perguntar, não, mas o que causa esse princípio natural de geração? Da mesma maneira que você pode parar na inteligência, eu posso parar no princípio natural de geração. Então, todo jeito a gente vai ter que parar em algum lugar. Só que no seu caso, toda vez que a gente vê que tem inteligência, vê que tem razão, a gente sabe que a razão surge de um processo de geração. Então parece que tem mais pontos para o meu ponto do que para o seu. Por quê? No seu ponto, quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que a razão surge da geração. Então a geração é ainda mais fundamental, né? E aí, claro, esse argumento não quer dizer que o Hume está defendendo que o universo surgiu por um princípio vegetativo ou por um princípio de geração. O que ele está querendo dizer é que dá para fazer a mesma analogia com os vegetais, dá para fazer a mesma analogia com os animais. E se alguém falar, não, mas então você está extrapolando demais, você está fazendo analogia com vegetal, com animal, que coisa esquisita, daqui a pouco você vai falar que o universo nasceu de um ovo, que uma galinha botou o universo nasceu. Ou que uma grande árvore deu origem para o universo. Aí o Hume vai falar, olha, você está fazendo a mesma coisa. Você está olhando para máquinas e está concluindo uma coisa extraordinária. Você está falando que o universo é uma grande máquina planejada por um projetor, por um designer. O que é diferente do que eu estou fazendo quando eu faço analogia com o vegetal? Então o ponto dessa comparação é dizer assim, a gente também poderia fazer analogia com vegetais, com animais, e aí pode haver até mais semelhanças entre o universo e esses vegetais e animais do que o universo e uma máquina. E mesmo se você virar para mim e falar, não, mas essa analogia que você está fazendo leva a conclusões muito extravagantes, eu posso virar para você e dizer a mesma coisa. A sua analogia com máquinas leva a conclusões muito extravagantes. Eu espero que vocês tenham entendido, então, assim, a objeção, as críticas do Hume ao chamado argumento teleológico a favor da existência de Deus. E até mais.